leitores e leitoras do YouTube! Sejam muito bem-vindos ao meu mundinho literário. E nesse vídeo de hoje, como vocês já viram aí na capa, claramente, é um vídeo de indicações de livros. E eu vou indicar esses livros de acordo com as personalidades de cada signo. Eu já selecionei os livros que eu achei mais parecidos com as personalidades dos signos. Mas aí, de todo jeito, eu vou pegando com vocês os livros e vou falando aqui sobre eles e por que eu escolhi o tal livro para esse signo. Então, espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! Claramente, primeiro eu vou falar, qual é o signo. O primeiro é o signo de Áries, que é do dia 21 de março a 20 de abril. De acordo com a pesquisa que eu fiz na internet, o signo de Áries tem uma personalidade individualista e espontânea. Esse aí eu tive um pouco de dificuldade, porque eu achei dois livros muito parecidos. O primeiro é esse daqui, que é 1984, de George Orwell. E o segundo é esse daqui, que é O Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burney, alguma coisa assim. Esse é um livro infantil, ou infanto-juvenil, não sei exatamente. Então eu vou logo escolher esses dois aqui e falar um pouco sobre eles pra vocês. Eu não queria ter escolhido dois, eu queria ter escolhido só um, porque aí ficava mais certo. Mas eu fiquei muito em dúvida, assim, porque os dois eram muito parecidos. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Então, é o seguinte, esse daqui, que é 1984, de George Orwell, que, se eu não me engano, o gênero dele é ficção científica. Nesse livro aqui, a gente só vê mais o ponto de vista do Winston, que é o personagem principal, E aí, querendo ou não, nessa sociedade que ele vive, que tem uma sociedade de governo totalitário, é cada um por si. Então, cada pessoa dessa sociedade vive muito sozinha, só ela e ela mesma. E o Winston nos mostra muito isso. E aí, essa história nos passa muito um sentimento assim de solidão, de abandono, uma coisa bem individual mesmo. Mas eu achei isso muito sombrio, uma indicação muito sombria. Apesar de que é um livro muito bom, eu indico de qualquer forma. Mas foi por conta disso também que eu escolhi indicar esse outro livro. Eu não queria indicar uma coisa tão pra baixo pra vocês, Então eu escolhi esse aqui, O Jardim Secreto, que é uma história infantil ou infanto-juvenil, por isso acaba sendo bem mais leve. Nesse livro aqui, a gente acompanha uma garotinha sozinha praticamente o livro todo. Ela não tá exatamente sozinha, Porque, querendo ou não, aparecem outros personagens aqui que conversam e até convivem um pouquinho com ela, mas na maior parte desse livro aqui, essa garotinha está sozinha, a gente vê mais só o que ela faz. Essa garotinha perdeu os pais em uma tragédia e acabou indo morar com um tio, que nunca estava em casa. Então, ela fica sempre passeando pelo jardim da casa, onde, querendo ou não, ela conversa com o jardineiro também. Mas isso é até ela conhecer o Jardim Secreto, que já é outro jardim que é meio que abandonado, ninguém vai, nem mesmo o jardineiro. Mas ela descobre esse jardim, acaba entrando lá e também arruma um amiguinho, que é um pássaro, um pinta-roxo, se eu não me engano, que ela fica tendo ele como companhia. E logo depois também ela descobre que tem um priminho na casa, só que é bem doente, então ele não sai de dentro de casa. Por mais que algumas vezes ela fique com esse priminho, converse com ele, eles convivam um pouquinho juntos, é bem mais fácil ela estar na companhia do passarinho do que desse primo, ou do que do tio e até mesmo do jardineiro. É uma coisa individual, Não sei explicar muito bem, mas foi o que eu achei desse livro aqui, dos dois livros. E vamos agora para o signo de Touro, que é do dia 21 de abril a 20 de maio. E aí, a personalidade deles é esforçados e práticos. Para esse signo, eu escolhi esse livro aqui, do Arthur Conan Doyle, que é Sherlock Holmes, o Cão dos Baskerville. E aí, os personagens aqui desse livro são muito esforçados para resolver um mistério dessa história aqui bem sobrenatural. E os mais esforçados aqui nesse livro é o Dr. Watson e o Harry, que é um personagem que aparece por aqui, que faz parte da mansão dos Baskerville, ele faz parte da família também, que eles se esforçam muito, muito mesmo, apesar de não terem conseguido resolver o caso, se esforçam para tentar desvendar o mistério, mas a praticidade eu relaciono ao Sherlock, que mesmo fora ali do local dos acontecimentos, acaba desvendando todo o mistério. Eu recomendo claramente, porque é um romance policial muito bom.
Nós vamos agora para o signo de Gêmeos, que é do dia 21 de maio a 20 de junho. E vocês que são de Gêmeos são extrovertidos e amigões, de acordo com a minha pesquisa. Para esse signo, eu escolhi nada mais, nada menos que No Mundo da Luna, da Karina Ricci, que é uma comédia romântica, né? E o livro que me inspirou a colocar o nome do canal, porque eu amei muito, muito, muito esse livro. E é justamente por essa personalidade que o livro passa, essa personalidade que o livro tem. Não tem livro que se encaixe melhor nesse signo de Gêmeos, porque ele é muito engraçado, com personagens bem carismáticos e uma amizade muito bonita entre a Luna e a Sabrina, que é a melhor amiga dela. Também tem uma amizade muito bonita entre a Luna e o irmão dela, que eu gosto demais, é muito engraçado. Cada cena de cada pessoinha, de cada personagem junto um com o outro é muito engraçado, é pra gente dar risada e é pra gente ficar muito viciado nesse livro, sem conseguir parar de ler, porque pelo menos comigo foi assim. Eu li super rápido e passava até tarde da noite lendo esse livro. Nossa, foi um dos melhores livros que eu já li. Por isso eu indico demais, demais. Talvez muita gente ache bem clichê. E pra quem não gosta desse tipo de romance, talvez não vá gostar desse também, mas mesmo assim, se você é muito besta como eu, assim, pra romance, eu tenho certeza que você vai gostar muito, 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 vai ficar muito apaixonada e vai favoritar como eu. E nada mais apropriado do que esse livro estar aqui nesse vídeo, já que ele fala muito de signos também, né, de coisas assim do zodíaco, porque a Luna vai trabalhar com a coluna do horóscopo semanal, então tipo, é muito conveniente esse livro aqui. E o próximo é o signo de Câncer, do dia 21 de junho a 21 de julho. Vocês que são de Câncer são muito marcados pela sensibilidade e carinho. Para esse signo, eu escolhi esse livro aqui, que eu também achei muito, muito apropriado, muito a ver, que é Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes. Um romance com drama, né? São muito sensíveis, mexe muito com o emocional e esse aqui com certeza mexe. Eu acho que assim vai facilitar para vocês que já assistiram o filme Como Eu Era Antes de Você, já que o filme é bem fiel ao livro, só que o livro claramente é ainda mais forte, mexe ainda mais com o nosso psicológico, o nosso emocional. Mas eu recomendo demais, se você tem um psicológico forte, você vai ler e vai amar. Eu li e amei, por mais que mexeu muito comigo também. E aqui nós temos a Lu, que é a protagonista. Ela, querendo ou não, é uma personagem bem carinhosa, além de ser muito extrovertida, forte, independente e também bem sensível. Eu indico demais esse livro aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tanto quanto eu gostei. E o próximo é o signo de Leão, o meu signo, do dia 22 de julho a 22 de agosto. Esses são vaidosos e confiantes, que não sabe, né? Mó clichê, todo mundo sabe que o leonino e a leonina se acham, né? Para o signo de Leão, eu escolhi este livro aqui, todo amassadinho, tá? Ignorem. Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, que é uma fantasia, né? Eu poderia ter escolhido toda a série para esse signo aqui, porque em toda a série, na verdade, existe esses três personagens que deveriam ser leoninos, mas pode ser Cidade dos Ossos mesmo. O primeiro é o Jace, que é o protagonista, esse galego aqui, que com certeza é muito confiante. Essa é a maior marca na personalidade dele, uma autoestima muito lá em cima, assim como a Lizzie também, que é a segunda personagem, que poderia também ser leonina. Ela também tem uma autoestima lá em cima, totalmente confiante, é uma personagem que eu gosto demais, me apeguei muito a ela, eu acho que quem conhece se apaixona. E o terceiro é o Magnus Bane, o magnífico feiticeiro do Brooklyn, que eu gosto demais também. Acho que não existe ninguém que lê essa série e não goste do Magnus, né? Ele é um personagem maravilhoso, muito cativante, carismático, bem cheio de sarcasmo, eu gosto demais. E ele também, claramente, é bem confiante, bem vaidoso. Todos esses três são. Quem já me ouviu falando dessa série lá no Instagram, provavelmente já sabe que eu não me agradei tanto assim dessa série. Por causa da Clary, né, que irrita, eu não gosto dela. Mas dos outros personagens e da história dos Caçadores de Sombras, eu gosto demais. Eu já tinha assistido a série primeiro e me apaixonei pela série. Então eu só desgostei um pouco dos livros pela Clary aparecer demais e ser tão irritante.
Mas fora isso, eu gosto de toda a história, tá? O universo dos Caçadores de Sombras é um universo muito bem construído, que a gente se sente inserido. Então, claro que eu indico essa série para quem me perguntar, claramente. Então leiam e tirem suas próprias conclusões. O signo de Virgem é do dia 23 de agosto a 22 de setembro. E esses são organizados e analíticos. Para esse signo, eu escolhi esse livro aqui, que talvez não faça sentido para algumas pessoas. É A Garota do Lago, de Charlie Donnelly, ou Donnelly, não sei direito como se pronuncia. E assim, ele é bem grossinho, mas não se assustem por ele ser assim, porque a diagramação é bem confortável, então ele não é tão demorado assim para terminar, sem falar que ele é viciante, então a leitura vai ser bem rápida, pelo menos para mim foi, né? E esse livro eu escolhi pela forma de esquematização que foi elaborado para a gente conseguir chegar até a resolução do assassinato da garota. Não a gente, né? Na verdade, a jornalista. E pelo tipo organizado da própria jornalista, que vai se empenhar para conseguir descobrir esse caso, já que ela fica bem curiosa, né? Ela não é uma detetive, é uma jornalista. Mas ela fica bem curiosa e vai atrás da resolução desse mistério. Por muitas cenas e muitas coisas serem bem convenientes para ela também, por isso que acho que se encaixa aqui a forma organizada que eu achei, sabe? Eu achei esse livro muito bem construído, bem organizado. Então, por eu também ter achado bem difícil escolher outro livro por aqui, achei que A Garota do Lago se encaixou nesse. A próxima indicação é para o signo de Libra, que é do dia 23 de setembro a 22 de outubro. Os librianos são marcados por equilíbrio e justiça. Para esse aqui eu escolhi esse livro, eu achei bem difícil também a escolha desse, mas escolhi A Inquilina de Walter Hall, de Anne Brontë, que é um romance que eu considero meio dark. E eu escolhi esse livro aqui pelo final feliz para Helen e Gilbert, depois de toda a história dura que os dois passaram, né? Principalmente a Helen. Foi por isso que eu encaixei esse livro aqui. Achei que o final que eles tiveram foi muito justo. Aqui nesse livro, com certeza, envolveu muito equilíbrio e justiça. E eu indico esse livro, não se assustem também pelo tamanho dele, porque pelo tanto que ele é bom e o tanto que ele envolve você, com certeza o tamanho dele não vai fazer a menor diferença. Leiam, vocês não vão se arrepender. Agora chegou a vez do signo de Escorpião, que é do dia 23 de outubro a 21 de novembro. Vocês que são de Escorpião têm uma personalidade atraente e intensa. Então, para essa personalidade, para esse signo, essas características, eu escolhi este livro aqui, Ladrão de Almas, que foi a minha última leitura desse mês de novembro, da Alma Katsu, que é um romance dark também, com um pitado de fantasia. E aí, esse livro se encaixa muito nisso de atraente e intenso. Nos traz aqui um homem que rouba almas e fazem suas vítimas passarem por situações horríveis, e uma jovem que luta muito, tanto por um amor não correspondido, como também luta bastante para se livrar das garras do seu malfeitor, que acaba roubando a sua alma, que a torna imortal só para poder se tornar dono dela. Então, esse livro, com tudo isso aqui, com tudo que ele nos passa, todas essas histórias envolventes que tem aqui dentro de apenas esse livro, com certeza é bem intenso. Agora é o signo de Sagitário, do dia 22 de novembro a 21 de dezembro. Desses aqui é a independência e liberdade. Para essas características, eu escolhi este livro aqui, que faz parte de uma trilogia, é o primeiro, A Rebelde do Deserto, de Owen Hamilton. É uma fantasia que claramente nos passa muito esse negócio de liberdade. É sobre a necessidade de liberdade que a Amani tem, de que ela quer muito sair daquela pequena cidadezinha nos arredores do deserto para conseguir a liberdade dela de verdade em uma cidade maior, onde ela vai ter mais oportunidades. E claramente, mesmo depois que ela conhece o forasteiro, que vai fazer par romântico com ela, ela ainda continua sendo uma jovem bem independente. Eu gostei muito dessa personagem, a Amani, justamente por essa independência dela, por ela ser uma jovem muito forte e lutar com unhas e dentes por aquilo que ela quer. Se liguem agora, capricornianos, vocês nascidos do dia 22 de dezembro ao dia 21 de janeiro. Vocês são marcados pela responsabilidade.
Foi por isso que eu escolhi este livro aqui, nada melhor que este livro, Cidade dos Etéreos, segundo livro da série O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs, que é um romance fantástico, mais ou menos isso, né? E eu já falei algumas vezes sobre ele aqui no canal, também já falei muito lá no Instagram, quem me segue por lá já ouviu falar bastante sobre esse livro e o quanto eu amei, o quanto eu indico para qualquer pessoa, porque ele, aqui no signo de Capricórnio, por causa da grande responsabilidade que cai nos ombros do Jacob, o protagonista, logo depois que ele descobre o dom que ele tem. No primeiro não cai tanta responsabilidade como cai aqui nesse segundo. E também a responsabilidade que cada personagem tem um com o outro, o que eu acho muito bonito e o que faz eu ser ainda mais apaixonada por essa história, por esses livros. E assim como a Rebelde do Deserto, que eu tô louca pelas continuações, eu também quero muitas continuações desse daqui. Para o signo de Aquário, que são os nascidos de 22 de janeiro a 19 de fevereiro, nós temos o Desafio e a Liberdade, que também poderia encaixar aqui a Rebelde do Deserto, porque ela também, tanto ela como o Forasteiro, se eu não me engano, tem uma necessidade muito grande de desafio. E mais uma vez a liberdade aqui, né, que tem muito a ver com a Mani, como eu já tinha falado, e até com o Forasteiro. Ele também se encaixa aqui, nessa categoria. Mas para esse daqui, como eu não queria colocar o mesmo livro, também não queria colocar dois, como eu fiz logo no começo, eu escolhi só esse livro aqui, Atraído, de Emma Chase, que é um romance com bastante hot, não recomendado para menores de 18, que eu não posso dizer aqui que eu realmente gostei muito, amei, não. Eu já li e reli esse livro, ele foi o primeiro livro que eu comprei junto com a trilogia dele. Eu li há muito tempo atrás, quando era bem mais nova, e gostei bastante. E aí, agora há pouco, ainda nesse ano de 2022, eu reli ele, porque estava com muita vontade de reler, e aí já não gostei tanto assim. Porque, claro, que com o passar do tempo eu descobri que eu não gosto muito de hot. Nesse livro aqui tem muito hot, um atrás do outro. E a história não é aquela coisa que se diga, nossa, como faz sentido, como tem uma coisa bonita por trás. Não, mas querendo ou não, também é um romance bem bonito. Aqui tem um casal que tem bastante química e que são loucos por desafio. Um desafia o outro e assim vai. Mas é claro que, pra quem gosta desse tipo de livro assim, eu tenho certeza absoluta que vai gostar desse livro aqui sim. E é recomendado principalmente para o pessoal que é aquariano. E quero ou não, eu gostei de algumas coisas também, né? Porque tem algumas marcações e a forma de narração, que é em primeira pessoa pelo Andrew, o personagem principal, de uma forma bem engraçada, de uma forma muito diferente, como se ele estivesse realmente conversando com nós leitores. Com tudo isso, eu realmente espero não ter pulado nenhum signo, porque agora eu cheguei no último, que o último é o signo de Peixes, do dia 20 de fevereiro a 20 de março. Eu acho que não pulei nenhum, não. E eles são emocionais e espiritualizados. Aqui nas minhas prateleiras, o único livro que eu posso dizer assim que é espiritual é o roqueiro, Um Roqueiro no Além, que eu já mostrei aqui no canal também, quando eu fui mostrar as capas mais feias. Vou deixar o vídeo aqui nos cards, não sei se é desse lado ou desse lado aqui. Mas aí eu não quis colocar esse nessa categoria, porque eu conheço outro livro, já li outro livro, que é muito melhor, que eu sou apaixonada, acho que é um dos meus favoritos também, que tem a ver muito assim com coisas espirituais, que é o livro Nada Fica Sem Resposta, da Elisa Maceli, ou Maceli, eu não sei, mas que eu quero muito ter ele aqui nas minhas prateleiras também. E aí ele é um romance, acho que um romance espiritual, né? Que vai contar uma história espiritual de uma mulher que tem uma vida dura, difícil, pelo menos até a fase adulta, não sei, não me lembro muito bem, porque ó, faz anos que eu li, acho que foi em 2017. E aí ela tem essa vida dura aí. Se eu não estou enganada, é pelo fato de numa vida passada, uma vida anterior, ela não ter conseguido perdoar uma pessoa. E aí eu não me lembro, mas acho que de alguma forma ela vai ter a resposta que ela precisa para descobrir por que ela está passando por tudo isso nessa vida. Mas querendo ou não, ela também é uma pessoa bem ambiciosa, não é uma pessoa santinha, não. Nessa vida ela acaba sendo uma pessoa bem ambiciosa que maltrata muito a própria mãe também.
Mas é claro que para isso tem uma resposta e a gente vai ver no decorrer da história. A história começa um pouco devagar, mas numa certa parte do livro ela vai fisgar você de uma forma que não dá pra parar de ler. Pelo menos comigo foi dessa forma, sabe? E pelo que eu me lembre, né? Porque eu também era mais jovem. Não sei que se eu fosse reler agora, eu ia gostar da mesma forma que eu gostei. Mas que eu tenho muita vontade de reler esse livro, eu tenho sim. Então eu indico pra vocês que gostam de coisas mais emocionais, assim, espirituais, que tem a ver aqui, né, com os... Como é que fala pra quem é do signo de peixe? Peixiano, é? Enfim, eu gostei muito de Nada Fica Sem Resposta. Esse foi o vídeo de um signo, um livro, e eu quero voltar com mais vídeos assim, nesse estilo, de alguma coisa e eu indicar um livro pra vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado também das indicações que eu dei pra vocês. E se vocês lerem, vocês não vão perder tempo, não vão se arrepender, porque são livros muito bem escritos e são livros que sempre tem alguma coisa por trás que vai prender a sua atenção demais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!